escolhemos os desafios que vivemos. Isso é um fato. Mas podemos escolher como vamos atravessá-los. Eu tenho ouvido muito isso nos meus atendimentos entre as mulheres com queda de cabelo. Minha vida é uma batalha atrás da outra, é muita luta, todo dia é um problema, parece que isso nunca vai acabar. Alguns falam que tem conflito com o marido, com o filho, com os pais, com o funcionário, com o chefe. Mas eu aprendi nos últimos anos que não é o que eu estou vivendo, mas é como eu estou me posicionando diante do que eu estou vivendo. E o cabelo reflete isso. Eu sou a Georgiana Jamel e aqui no canal Cabelo e Consciência você vai aprender a olhar para o seu cabelo além do fio. E isso vai mudar completamente a forma que você se relaciona com o seu cabelo e com o seu corpo. Porque o folículo capilar é extremamente sensível às nossas emoções. Como aluna do 100, que é um curso em milagres, aliás, é esse livro que fica aqui em cima da minha mesa, algumas pessoas já me perguntaram se é uma bíblia. Não, esse é um livro, um curso em milagres, que chegou na minha vida há pouco mais de 2 anos. Eu já falei sobre ele também lá no Instagram, mas depois eu conto mais detalhes, né, para quem se interessar. Mas desde que esse livro chegou na minha vida, eu transformei completamente a minha forma de me relacionar com o mundo. Desde então, todos os meus treinos, né, que eu tive, que eu continuo tendo, até porque eu acredito que o objetivo da nossa existência é realmente crescer, evoluir. E os desafios, eles são, né, eu os vejo como como experiências justamente para esse aprendizado. Então, diante dos desafios, eu sempre tenho uma escolha de olhar para eles e interpretar como batalhas, lutas, guerra, conflitos. E quando eu interpreto dessa forma, eu crio uma emoção, né, um sentimento. E pode ser uma emoção que me gere medo, né, uma emoção de medo, de impotência, de tristeza. E esses sentimentos, eles bloqueiam o fluxo natural, né, do nosso corpo. Ele faz com que o nosso corpo se contraia. E quando esse fluxo é bloqueado, nada nasce, nada cresce. É realmente um ambiente de guerra. Porque para o nosso corpo não importa se é uma guerra, né, literal, ou se é uma guerra criada pela nossa mente. Ele vai responder da mesma forma, que é realmente contraindo, tensionando, e isso vai bloquear o fluxo. Mas eu aprendi a questionar tudo. E isso mudou completamente a forma como eu me posiciono, a forma como eu posiciono a minha mente diante de determinadas situações. Porque quando eu abro, né, a minha mente para questionar, eu estou dizendo que eu não sei para que serve determinada situação. Para que serve a doença de um filho, para que serve a doença de um pai, para que serve a demissão, por que serve a falta de emprego, por que serve a doença. Quando eu começo a questionar, eu estou dizendo que eu não sei para que serve. E quando eu faço isso com intenção, eu me abro, né, verdadeiramente para receber, né, uma resposta, isso muda completamente. A maioria das mulheres que eu atendo tem mais de 40 anos, assim como eu. E nós fomos ensinados a colocar tudo dentro de caixas, a interpretar a nossa vida, o que acontece agora, com o passado. É até uma coisa que o Sen coloca muito, né, que tudo que nós observamos, muitas vezes nós interpretamos com o passado. E de que forma que nós fazemos isso? Sabe, diante de alguma situação que você sabe, eu sei como isso vai acabar? Por que você diz que você sabe? Porque você está usando uma experiência passada para interpretar o que está acontecendo agora. Ou quando você diz, ele sempre faz isso. É a mesma coisa, você está interpretando o que ele está fazendo agora com algo que ele já fez no passado. E quando nós nos acostumamos a interpretar a vida, interpretar as coisas dessa forma, a responder o que está acontecendo agora com o nosso passado, nós não nos abrimos para coisas novas. Então, vamos sempre repetir os mesmos erros. Sabe quando você muda de relacionamento, de emprego, e tudo acontece de novo, e de novo, e de novo? É exatamente isso, porque aonde vamos, estamos interpretando com o passado. E realmente não há oportunidade para que o novo entre na nossa vida. Mas se escolhermos ver todos os desafios como experiências de aprendizado, nós voltamos a ser crianças. Quem já se relacionou aqui com crianças, né, que tem filhos, sobrinhos,
Se lembra que tem uma faixa, né, uma época ali da vida da criança que ela questiona tudo. Como uma criança quando vai para a escola e começa a questionar tudo do professor, é porque ela não sabe, ela está aprendendo. E quando nós nos lembramos desse lugar de aprendizado, nós voltamos a ser criança. Inclusive, o Curso em Milagre nos chama de inocentes crianças, porque é assim que nós somos. Nós não sabemos para que serve coisa alguma. Então, quando nós nos colocamos como aprendiz, né, inclusive aprendiz felizes, e fazemos isso com intenção, com clareza, com coração aberto, nós somos respondidos de um outro lugar. Eu estou falando de algo que é a minha experiência. Tem um momento que quando a gente faz uma entrega genuína, né, e eu falo, eu não sei para que serve isso, me mostra, me ensina. E a gente solta aquilo, né? Seguimos com a nossa vida e é algo assim que é até difícil colocar em palavras, mas de repente vem alguma coisa na nossa mente, ou alguém fala alguma coisa, ou aparece ali no nosso feed, nós somos respondidos. E a gente sabe que a resposta não está vindo da nossa mente, porque junto com a resposta vem uma paz tão grande, você realmente se sente respondido. É um lugar totalmente diferente. Eu costumo dizer que é quando sentimos que fomos chamados pelo nome. Sabe, não sei se alguém aqui já assistiu The Chosen, mas ele fala que quando ele chamou Maria, né, e ela disse que foi, né, que ouviu chamar o seu nome, é mais ou menos isso. A gente se sente respondida por ele. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu cresci em um lar católico e eu acredito, né, eu nomeio aquele que criou tudo, que nos criou como Deus. Cada um pode usar um nome, né, aqui a questão não é discutir religião, mas realmente, não tem como separar a ciência da consciência. Então, eu trago isso para os meus atendimentos, para a minha vida, eu não separo uma coisa da outra, porque não somos seres fragmentados. Então, se eu não olho para a minha paciente, do aspecto, né, de como ela se sente, o que ela pensa, como que ela reage às suas experiências, para poder entender a fundo a causa da queda de cabelo, a causa do afinamento, do encurtamento ali no crescimento, de onde está vindo tudo isso. Se eu não pego e fecho isso dentro de um contexto mais abrangente, eu não consigo ajudar a minha paciente. Eu sei que ninguém fala sobre isso. Eu sei que quando o seu cabelo começou a cair, afinal, qualquer problema capilar que você tenha tido, qualquer sintoma, né, porque a queda de cabelo é um sintoma, a gente sai logo, né, talvez você já saiu ali correndo para resolver aquele problema superficialmente, com tônico, com a vitamina, com protocolo em clínica, mas isso é remediar, né? Eu já até falei sobre isso aqui. Não é resolver. Porque isso é tudo uma forma de comunicação do nosso corpo. O nosso corpo, ele reage ao que a nossa mente alimenta. Então, claro, não é um sentimento, uma emoção que você sentiu um dia. Não, isso se torna um padrão. Você começa a reagir dessa forma diante de tudo. E isso, né, você vai alimentando isso dentro do seu corpo e o corpo reage. Né? Ele reage como? Ele transforma aquilo em algo físico. E isso cria um bloqueio, um desequilíbrio que vai reverberar ali nas extremidades. Né? Vai desviar a energia ali que deveria chegar aos teus folículos para esse sistema que entrou em desequilíbrio. Então, no nosso corpo está tudo ligado, tudo está conectado. E por isso que eu criei a tricologia sistêmica, porque não é só sobre cabelo. A própria epigenética, né, voltando a falar aí de ciência, já tem diversos estudos científicos que comprovam como os fatores ambientais, o nosso estilo de vida influencia e pode transformar profundamente o nosso organismo, como por exemplo as doenças alérgicas, doenças autoimunes. Isso já é comprovado. E eu vejo isso na minha prática clínica. Eu recebo muitas mulheres com diagnóstico de alopecia androgenética, quando na verdade o que ela tem é um afinamento capilar por desnutrição, porque o corpo, né, ele não está conseguindo suprir o folículo capilar. Então esse fio vai afinando como se fosse um padrão de androgenética, mas não é, porque não está separado. Se eu olho só para o couro cabeludo, eu vou ver mesmo um fio em afinamento capilar, visualmente parece uma alopecia androgenética, mas quando eu conecto com todo um sistema e eu entendo que esse corpo está em desequilíbrio, que ele não tem sustentação para o folículo, então fica claro que não é uma alopecia androgenética. E tem um outro fator também que às vezes pode ser uma alopecia androgenética, porque ela tem ali um pai, um tio, uma tia, alguém que tem calvície. Então sim, ela tem uma predisposição genética à calvície, mas isso é como um interruptor, liga e desliga.
E quando que ele é ligado? Quando o corpo entra em desequilíbrio. Então, tá tudo conectado, né? Nós não podemos tratar as patologias de couro cabeludo de forma isolada, porque quando fazemos isso, né, estamos remediando e não estamos realmente olhando com profundidade para um sistema que é todo conectado. E quando eu faço isso, eu estou apagando incêndios, né? Sem, na verdade, desligar o gás. Então, tudo que o nosso corpo manifesta através de sinais e sintomas, assim como a queda de cabelo, é reflexo de um desequilíbrio dentro do nosso organismo que teve como gatilho um padrão emocional. A gente não controla tudo o que acontece conosco. Algumas experiências vão chegar e elas chegam para nos ensinar algo, então não dá para escapar daquilo que tem que acontecer. Mas o que muda completamente o impacto disso no seu corpo e no seu cabelo é como você escolhe atravessar. Onde você escolhe posicionar a sua mente e qual sentimento você decide alimentar. Para mim, isso é livre-arbítrio. Você escolher como, com que sentimento, onde eu vou estar posicionado para passar essa experiência que é inevitável. Porque você pode passar por uma experiência com resistência, com raiva, com culpa, e isso vai gerar um sentimento de medo. E diante do medo, o nosso corpo contrai. O fluxo é bloqueado. E quando não tem fluxo, né, o fluxo sanguíneo, a vitalidade, ela não flui dentro do seu corpo, não abre espaço para crescer e nem para regenerar folículo. Ou você pode escolher passar pela mesma experiência com aceitação, com a mente clara, com presença, com a mente posicionada, questionando, entregando, e isso gera uma sensação de paz, de alegria, de amor. E é nesse ambiente que o cabelo cresce, que o ciclo se completa, que o cabelo ganha vitalidade, brilho, a pele fica mais viçosa, porque é nesse ambiente fértil que tudo cresce, que tudo expande. E eu já disse aqui, cabelo é expansão, cabelo é vida e expansão. Talvez não seja sobre você sair de determinada situação, mas se posicionar de uma outra forma diante das coisas que te acontecem. Se isso fez sentido para você, existem outros padrões emocionais que podem estar influenciando, né, o seu corpo, o seu sistema, sendo gatilho para a sua queda capilar, sem que você perceba. Porque os padrões, quando eles são mantidos durante muito tempo, eles passam a fazer parte de quem você acha que é. Mas, na verdade, é só um padrão a qual você se acostumou a viver. Por isso, eu organizei um diagnóstico profundo e bastante completo, com base nos meus 5 anos de experiência em clínica, e eu coloquei tudo isso dentro do mapa da rainha. Eu vou deixar aqui mais informações para você aqui na descrição desse vídeo, porque nenhum tratamento vai resolver definitivamente a sua queda de cabelo ou afinamento capilar sem que você observe quais são os padrões emocionais que estão mantendo o desequilíbrio. Se você conhece uma mulher que reage à vida acreditando que tudo é uma luta, uma batalha, uma guerra e um conflito, manda esse vídeo para ela e não deixe de se inscrever aqui no canal, porque esse é o canal que conecta o que você sente ao que o seu cabelo está mostrando. Nos vemos no próximo vídeo.